Louvado seja o nome do Senhor, graça e paz. Mais um dia que nós estamos aí nessa jornada de provérbios. E ontem nós falamos sobre a personificação da sabedoria, falamos sobre amar a sabedoria, escolher andar com a sabedoria. E um texto muito lindo de Provérbios 8 que nós lemos, falamos ontem. Hoje nós vamos falar sobre Provérbios 9, que diz o banquete da sabedoria e o convite da mulher louca. Aqui vem falando sobre a sabedoria que edificou a casa, lavrou as 7 colunas. Vem falando sobre o convite da sabedoria e o convite da insensatez. Que quando nós escolhemos andar na sabedoria, nós escolheremos vidas, estratégias, justiça, honra. Mas quando nós escolhemos sentar na mesa do insensato, da imprudência, nós comemos morte. E a pergunta que eu tenho para fazer hoje, para a nossa reflexão, a nossa meditação é: em qual mesa você tem se sentado? Qual banquete você está se alimentando? Eu queria deixar para a nossa meditação Provérbios 9, versículo 17 e 18, que diz assim: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão na profundeza do inferno. Está falando do pecado, da insensatez e da loucura. Está falando das coisas ocultas em que fazemos, das nossas escolhas, que muitas das vezes parece doce e parece agradável, mas que já está sentenciado à morte. E que isso tudo sai de um sistema de morte. E eu queria deixar para nossa meditação hoje: qual é o banquete? Quais os alimentos que você tem se alimentado? Para onde estão te levando esses alimentos? Você vai saber exatamente qual tipo de alimento você está se alimentando quando você olhar os seus caminhos e ver para qual direção eles estão te levando. Estão te levando para a vida? Estão te levando para a justiça? Estão te levando para mais perto de Deus? Ou estão te afastando dos caminhos do Senhor? Estão te levando para a morte? Esses 2 versículos em que nós lemos diz que as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas, às escondidas, são agradáveis. Mas eles não sabem, porém, que ali já estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Diz que tudo isso vai te levar para um só lugar, para o inferno. Então, eu pensei aqui em 2 banquetes em que deram 2 destinos às pessoas. O primeiro banquete que eu quero falar fica em Daniel. Em Daniel capítulo 5, falando sobre o rei Belsazar, um rei cruel, um rei escarnecedor. Diz aqui em Daniel 5 que ele pegou todos os utensílios a qual foi preso no dia em que Babilônia, tomou posse. Prendeu todos os utensílios real de Israel, de Jerusalém, do povo, e do povo judeu, do Senhor, todos os utensílios da casa do Senhor. E diz aqui que em Daniel 5, Belsazar, ele coloca todos esses utensílios para servir de escárnio para um grande banquete que ele dá. E nesse banquete havia muitas prostitutas, muitas coisas erradas. E diz que uma mão aparece escrevendo uma frase. E ele se desespera por ver essa mão sozinha escrevendo essa frase. E ali chama os sábios, chama os magos, chama os ocultistas, e ninguém consegue traduzir aquilo. E a rainha mãe, ela lembra de Daniel e manda chamar Daniel.
E Daniel, chegando nesse grande banquete, diz assim: Tu, Belsazar, que és filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes, e tuas mulheres e tuas concubinas bebeste vinhos neles, nos utensílios. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, que não ouvem, que não sabem, mas a Deus, em que cuja mão está na tua vida e nos teus caminhos, a ele não glorificais. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que traçou: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesaste fosse na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas, aos inimigos. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeias de ouro ao pescoço, e proclamasse que passaria a ser terceiro do governo do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Aqui está falando de um grande banquete, mas um banquete da imprudência, da imoralidade, da blasfêmia, um banquete da insensatez, um banquete do pecado, um banquete das coisas erradas, um banquete daquilo em que o Senhor o detestava. Belsazar foi contado os seus dias. Belsazar foi pesado na balança e foi achado em falta. E muitas das vezes nós olhamos e pensamos: será que estamos sendo achados em falta? Será que Deus está lá em cima pesando a nossa vida? E qual peso para Deus nós estamos dando? Será que estamos sendo achados em falta pelo pecado, pela falta de sabedoria, pela insensatez, pela imprudência? Porque quando nós sentamos num banquete do pecado, das coisas imorais, das coisas que Deus não gosta, nós somos achados em falta. Nossos dias são contados e o nosso reino, aquilo que seria pra gente, vai ser entregue aos nossos inimigos. Às vezes, a nossa casa está entregue aos inimigos. Às vezes, a nossa família. Às vezes, a tua vida pessoal, teus sentimentos, teu psicológico, teu espiritual está entregue aos inimigos porque você tem se alimentado do que você não tinha que se alimentar. Quem lembra de Daniel, logo assim que ele foi preso, foi pego, capturado em Babilônia, tinha um banquete do rei para ele sentar. Mas ele entendeu que aquele banquete não era o banquete a qual ele agradaria ao Senhor. E ele pediu uma separação dos seus alimentos. Ele queria continuar aquela vida cotidiana com Deus, uma vida correta na presença do Senhor. E por mais que o banquete fosse bom, porque era o banquete do rei, ele se alimentaria da comida do rei. A comida, a melhor comida, o melhor tipo de comida. Mas Daniel não quis se contaminar pelas coisas boas colocadas na mesa. Ele quis continuar separado para estar juntamente com Deus. E o que nós temos pesado nesses dias sobre as nossas vidas? Eu queria deixar também para nossa meditação um outro banquete, a qual foi um banquete de justiça, a qual foi um banquete correto na presença do Senhor, a qual foi um banquete que trouxe julgamento para os inimigos e absolvição para o povo de Deus. Eu quero te deixar também um banquete a qual ele não é muito falado, mas foi um banquete a qual Deus deu estratégia a uma mulher. Queria te deixar Esther, capítulo 5, versículo 4. Respondeu Esther: se bem te parecer, vem o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei
apressar a Ramã, para que atentamos o que Esté deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esté havia preparado, e disse o rei a Esté, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Olha, quando você se alimenta das coisas dos céus, o próprio rei, o próprio Senhor te pergunta o que você quer. Ainda que seja o reino, ele te dará. Quando nós nos alimentamos da justiça, da prudência, da sabedoria, da obediência, o próprio Senhor nos dá aquilo que pedimos. Você tem garantias de receber coisas benéficas por se alimentar de maneira correta. O que você está se alimentando neste dia? Você está se alimentando das coisas do alto, das coisas dos céus, ou você está se alimentando das profanações do mundo, das coisas do mundo? Seu alimento tem sido o Senhor? A tua separação tem sido para Deus? Ou o que você tem se alimentado? Qual tem sido a comida dos seus dias? Aqui nós falamos sobre 2 banquetes. Um banquete que trouxe condenação de Belsazar. Diz que no mesmo dia ele foi morto, e no mesmo dia o seu reino foi dividido. E aqui nós temos um outro banquete, a qual trouxe justiça para o povo de Deus, para aqueles que se alimentavam de uma forma correta e que estava sendo injustiçado. O que você tem se alimentado? Que o Espírito Santo nesta manhã, neste dia, venha ser o seu alimento, o seu pão diário. A Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. É o pão que se multiplica todos os dias da nossa vida. É o pão que nos traz a consistência a qual precisamos para a nossa caminhada e a nossa jornada. Nós estamos lendo Provérbios 9, que diz que parece ser bom e agradável, mas que o caminho é de morte. Que neste dia você venha selecionar o tipo de mesa, o tipo de banquete e o tipo de alimento que tem sido colocado na sua frente. Amém? Queria deixar uma oração. Eu te peço que você neste dia se entregue ao Senhor, faça a reflexão, veja qual o tipo de comida tem sido colocado dentro de você. Será que é a comida que vai te produzir vida? Ou será que é a comida que vai te conduzir à morte? Eu queria que se essa palavra te trouxesse luz, que você compartilhasse com alguém, entregasse no coração de uma pessoa que talvez esteja se alimentando de uma forma errada. Traga esperança, traga alimentos vivos. Você é um instrumento do Senhor para dar de comer àqueles que precisam. Pai, em nome de Jesus, eu entrego esta manhã, Senhor, entrego esta manhã nas suas mãos, Deus. Que o Senhor venha nos abrir os nossos olhos e nos mostrar o tipo de alimento ao qual está sendo colocado na nossa mesa. Porque aquilo que nós comemos é aquilo que nos define, Pai. E muitas das vezes estamos sem formação, estamos sem direção por alimentos podres, imorais e impróprios que estamos nos alimentando. Mas que essa manhã nos conduz ao alimento puro, ao pão da vida, a água pura, a água límpida, Senhor, que vai nos fortalecer nesses dias maus, porque ao qual lemos, Senhor, é que os dias são maus, Pai, mas que nós precisamos estar nutridos espiritualmente para resistir, não nos sentar na mesa dos insensatos, dos imorais, dos blasfemadores, mas sentarmos na mesa dos sábios, dos prudentes e dos sensatos. Deus, conduz o teu povo a se alimentar de uma forma correta, em nome de Jesus. Fique na paz.